o curso, conforme a matéria, e queria que vocês todos ficassem muitíssimo à vontade para conversar, e prefiro dar um toque, um tom de uma conversa, de uma aula que eu acho bem mais agradável do que aquela coisa da palestra, que é mais formal e exige algum tipo de protocolo. Então, fiquem muito à vontade comigo para fazerem as perguntas que desejarem. Eu creio que a gente poderá ter aí uma noite proveitosa com o conteúdo que eu estou trazendo, assim espero, né? Então, sejam bem-vindos e muito obrigado pela presença, né? Não sei se eu já agradeci o pessoal do grupo, a equipe organizadora, a equipe acadêmica, o professor Hermano Rodrigues, na pessoa do professor, eu agradeço a todos por este convite. Pergunto se me ouvem bem, parece que sim, né? Então vou prosseguindo, né? Bom, eu escolhi o título dessa palestra, o título Curto ficou pós-colonialidade, descolonização, estudos de casos contemporâneos, né? No título estendido, literatura, pós-colonialidade e descolonização. Quando eu falo, então, neste título de estudos de casos, estou me referindo a estudos literários, né? Estudos de casos da literatura que eu pesquiso, né? Eu sou um professor da área de língua inglesa, que migrou há alguns anos para a área de literaturas de expressão inglesa, e quando eu adentrei a UNB, meu concurso foi 2011, finalzinho de 2011, 2012, eu notei que havia muito pouca pesquisa de literaturas africanas de língua inglesa na universidade. Havia uma iniciação científica com centenas de trabalhos, de 300 a 400 trabalhos, e nenhum de literaturas africanas. Eu já tinha um doutorado na questão da mobilidade humana e literatura, no qual abordei a literatura por meio da teoria da diáspora, já gostava, e já tinha, nessa época, publicado a respeito de uma das escritoras com quem eu trabalho, que é Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana que vive metade do ano nos Estados Unidos, então ela é meio literatura americana já para muita gente, e metade do ano ela vive no seu país de origem, que é a Nigéria, né? Então, foi quando eu abri o primeiro programa de iniciação científica, já trazendo para as questões das teorias pós-coloniais e literatura africana, e eu nunca mais parei, aí já vão 10 anos, né? O José comenta, essa aí é maravilhosa. Não, José, já temos alguma coisa em comum, eu e você. Então, se eu te dissesse, José Júnior, que eu tenho um livro inteiro sobre Chimamanda Adichie, você seria meu leitor? Eu espero que sim, ficaria honrado, né? Por falar em leitor, né? Eu estou com meus 3 livros aqui, A Literatura Movente de Chimamanda Adichie, eu vou sortear entre os presentes na palestra, ao final da palestra, ok? Também estou com outro livro que eu organizei em 2019, chamado Almas de África no Mundo. Olha que capa linda, é ou não é? Falem para mim a verdade. Gostaram? Alma de África no Mundo, eu sou autor de um capítulo, sou o professor organizador do livro, e agora, em 2021, Matheus falou que achou belíssima a capa. Matheus, agora veja o terceiro livro, que é Narrativas Africanas e Afrodiaspóricas. Este é de 2021. Acabou de chegar. Chegou agora em setembro, né? Hoje é dia 4, tem mais ou menos 20 dias que chegou, e eu estou muito feliz, né? Aqui está o meu texto, né? O meu texto eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o romance sobre o qual publiquei nesses 3 livros, né? E também vou sortear uma cópia de cada um, tá certo? Então, vocês têm grande chance de ganhar, porque nós temos uma turma pequena, hoje só veio, né, a nata do curso de letras, a UFB da Psicologia da Comunicação. Brincadeira. Muito bem. Então, eu tenho um corpus literário que eu vou chamar, então, no título da palestra de hoje, Estudos de Casos Contemporâneos. Eu vou tentar falar de 3 romances. Vou começar por esse aqui, Behold the Dreamers, aqui estão os sonhadores, né? A autora se chama Mbolo Mbue, ela é camaronesa americana, tá?
atualmente vive em Nova York. Eu vou falar também desse que, para mim, é um dos romances do século XX, eu não estou exagerando, tem muita gente que pensa como eu, que é o Homegoing, traduzido para a língua portuguesa como O Caminho de Casa. A autora se chama Yaa Gyasi. Tá? Se der tempo, eu vou entrar em Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, que é um livro bastante conhecido aqui no Brasil, é uma escritora muito conhecida no Brasil, assim como no Japão, na Coreia, na Rússia, em todos os lugares, né? E esses são os 3 livros sobre os quais andei publicando nos últimos anos, especialmente Americana, especialmente a Chimamanda. Mas eu pretendo focar primeiramente em Bolumbu e depois em Adjacent, e conforme o tempo eu entro em Americana ou não, vamos ver como é que a coisa se desenvolve. Muito bem. Como eu disse para vocês, né, eu achei que era uma coisa muito interessante que pudéssemos fazer iniciações científicas e linhas de pesquisa que abordassem literaturas africanas. Como eu sou da língua inglesa, foquei, evidentemente, naquelas produzidas nesta língua. Você tem países que adotaram o inglês como língua oficial, a Nigéria é um deles, né? A África do Sul tem mais de uma língua oficial, uma delas é o inglês, você tem o Quênia, você tem Tanzânia, você tem Gana e vários países. O próprio Camarões, apesar da influência francesa, colonização francesa, adota o inglês, você tem muita gente escrevendo nessa língua. Então, o que a língua do colonizador deixa para nós é um instrumento de comunicação. Quer dizer, eu estudo inglês no Brasil, sou capaz de ler um texto escrito por um escritor africano que escreveu nesta língua, né? Então, nós temos, apesar do trauma da colonização, da imposição cultural e linguística, aí uma espécie de ferramenta de comunicação, né, cultural. E eu começo tentando definir o que é pós-colonialidade, né? É uma definição que eu proporcionei no meu livro, o livro azul, que eu mostrava para vocês agora há pouco, e a palavra em si ela já foi utilizada muitas vezes, mas quando eu estava no pós-doutoramento tentando ir atrás de definições, eu percebi que as definições que eu encontrava não eram o que eu pensava que era pós-colonialidade. Então, como pesquisador, eu resolvi oferecer minha própria definição de pós-colonialidade. A segunda definição no meu livro que eu ofereci foi de descolonização cultural. A partir do termo descolonização, eu tentei, então, ir nesse caminho. E tudo isso tinha o objetivo de entender melhor as representações ficcionais do século XXI, dos romances que eu pretendia estudar, analisar, investigar. Tá? Então, você tem um século XXI que se inicia, podemos dizer que ainda estamos no começo, ano de 2021, com uma série de questões. Tá? O historiador Yuval Harari vai dizer que nosso mundo está inundado de informações irrelevantes e que a última coisa que um professor no século XXI deve oferecer para os alunos é informação, porque informação eles já têm na internet. Mas como a informação é muito irrelevante, você pensa, é muita dancinha do TikTok, é muita piada, brincadeira, é muita coisa que desvia, então, a atenção do que é o de fato importante para a vida das pessoas, né? Então, ele vai raciocinar da seguinte forma: então, se você tem censura em determinados países que controlam o conteúdo, no capitalismo você tem um excesso de conteúdo, de informações, como forma de controle. Então, o que você tem você joga milhões e bilhões de vídeos e temas e canções, o que você puder imaginar, irrelevantes, né? E isso é uma forma, portanto, de controle que ele observa no capitalismo. A gente já começa a entrar no que é o século XXI. Né? Existem muitas formas de dizer, de iniciar a conversa, o que é o século XXI. Eu decidi que definiria por meio da ideia de pós-colonialidade, porque nos meus estudos, uma das coisas que eu aprendi foi que em determinado ponto da história, você teve, se juntar tudo, 9/10 do mundo
colonizado. Então, o território mundial foi colonizado em 90% pelos europeus. E o colonialismo ele deixa suas marcas nas sociedades contemporâneas. Você vai ver aqui na conversa que nós vamos discutir o que é o país Camarões para os personagens camaroneses, o que é a Nigéria para os nigerianos, ou o que é Gana para os personagens daquele país, o que são os Estados Unidos para os afro-americanos, para os estadunidenses, porque é um mundo dividido no sistema de Estados-nações, um sistema que nem sempre beneficia o indivíduo pela forma como foi imposto. Né? Então, foi imposto pelo colonizador. Você tem ali no final do século XIX a partilha da África e a formação de estados nacionais no continente africano que são absolutamente artificiais. Daí você se depara com guerras e disputas internas e fala, nossa, aqueles países não têm sossego, eles estão sempre golpe, uns dominando os outros, mas uma das explicações que nós temos é justamente isso, a partir da interferência do europeu colonizador, esses estados são formados sem nenhum respeito aos reinos, vilas, etnias e civilizações pré-existentes. Eles são formados com base no interesse dos colonizadores. Esse pedaço aqui é meu, eu vou explorar aqui os minérios, ou o que eu quiser, este pedaço aqui é seu, e você explora aí, e a gente não briga entre nós. Assim foi feito com a França, Portugal e etc., os países que ali entraram. Então, eu creio que o mundo permanece sob efeito deste colonialismo. E aí vem a expressão do título da palestra de hoje, que é pós-colonialidade. Então, a pós-colonialidade, eu encontrei uns 4 autores que tentaram definir esse termo, cada um com uma visão diferente. E eu vou projetar para vocês o que foi que eu defini como pós-colonialidade a partir, então, da minha pesquisa, e aí vocês me dizem se está claro para vocês, né? Agora estou projetando, eu preciso de algum aluno que diga, estou vendo, professor, pós-colonialidade. Tudo ok. Muito obrigado. Então, na página 40, 41 do meu livro, eu trago a seguinte definição que vai servir de base para a nossa conversa literária de hoje. Prestem atenção, então. Desse modo, defino a pós-colonialidade como uma condição mundial contemporânea multifacetada, surgida a partir da extinção da colonização formal. Então, vamos lá. É uma condição multifacetada e é contemporânea, quer dizer, de agora, é multifacetada porque a colonialidade, o processo de colonização foi variadíssimo, cada lugar do mundo ele ocorreu de um jeito, e na própria África, ou dentro da própria América Latina, você tem processos, às vezes, mais violentos, às vezes menos violentos, processos nos quais a aculturação foi mais forte ou menos forte, e os resultados disso são multifacetados, ok? Surgida a partir da extinção da colonização formal, em parte também determinada pelo Sistema Mundial de Estados-nações, que se caracteriza pela presença persistente e até o reforço de preceitos e valores culturais disseminados por colonizadores. Então, a colonização formal, pessoal, ela vai se extinguindo em diferentes momentos da história conforme o país. Então, Estados Unidos, por exemplo, se torna independente ao final do século XVIII, o Brasil se torna independente no início do século XIX, 1822, e a maior parte dos países da África que a gente está abordando se tornam independentes no século XX. Muitos vão se tornar independentes a partir da segunda metade do século XX, 1960, 1965, 1970 e poucos, até recentemente, né? Poucas décadas atrás, portanto. E este processo também ele é muito, muito multifacetado, muito variado em cada canto do planeta, né? Aí eu falo da presença persistente de valores e preceitos culturais disseminados por colonizadores, ou seja, europeus, só que eles estão, no momento, hibridizados de modo complexo,
tanto com preceitos e valores pré-coloniais, que resistiram apesar da violência da colonização, como também com preceitos e valores contemporâneos de culturas terceiras. Então, se você pegar, por exemplo, o caso da Nigéria, para poder entender a literatura de Chimamanda Adichie, você vai ver que na Nigéria você tem uma restauração de alguma coisa da cultura pré-colonial e é hibridizada com a cultura colonial, que é a influência dos britânicos deixada ali, e, ao mesmo tempo, participação de culturas terceiras, porque os nigerianos são ligados na televisão americana, são ligados na cultura americana, leem livros de literatura americana. Então, você vê que a coisa contemporânea ela tem várias origens, né? O que se desenha diante de nós tem, portanto, camadas distintas, né? Pré-colonial, colonial e pós-colonial. Em outras palavras, há na pós-colonialidade uma complexa justaposição espaço-temporal. A condição pós-colonial contemporânea é feita de uma tensa e permanente negociação na qual ações e intenções deliberadas ou não influenciam a formação do indivíduo e das sociedades pós-coloniais de maneira diversificada, heterogênea e específica, tendo em vista que as colonizações, assim como os encontros entre duas ou mais culturas, nunca são idênticos uns aos outros. Também marca essa condição mundial contemporânea um cenário de intensa inquietude e mobilidade que se dá nos deslocamentos e relocações geográficos e físicos, mas também simbólicos e abstratos, oriundos da reconfiguração estabelecida pelo processo político de independência, que tornam ainda mais complexas as trocas e negociações culturais ocorridas anteriormente. Então, isso está nas páginas 40 e 41 do meu livro. Bom, sobre esse livro, queria dizer, além para vocês também que... Queria dizer para vocês também que ele foi disponibilizado pela editora da Universidade de Brasília em PDF para todos os leitores do mundo gratuitamente. Depois eu posso passar o link para quem se interessar. Isso foi uma decisão tomada, muito acertada, por sinal, em função da pandemia e das condições de pesquisa terem mudado de 2020 para cá, como vocês bem sabem, né? E, então, essa seria a minha visão daquilo que eu vou chamar de pós-colonialidade, e a partir disso é que eu vou conversar com vocês a respeito dos livros já pesquisados, né? Eu vou projetar mais uma vez aqui. Só um minutinho. Então, a primeira tela, eu coloco uma reunião de publicações da autora Chimamanda Ngozi Adichie, que são os livros já em língua portuguesa pela editora Companhia das Letras, para quem ainda não conhecia. Eu pesquisei esses livros aí, eu faço menção a quase todos, várias histórias, né, quase todos eles no meu livro de 2019. Tá? Meu primeiro artigo sobre Chimamanda foi publicado em 2010, quando ainda não se falava tanto nela, né? Ela ainda não tinha a mesma projeção que você vê hoje. Tá? E agora você vê uma imagem com as outras escritoras que eu resolvi pesquisar. Bolu Mbue, autora de Aqui Estão os Sonhadores, na primeira imagem, e a Jaycee, autora de O Caminho de Casa, na segunda imagem, e também a Sefiata e a No Violet Bulawayo, Everything Good Will Come, de Sefiata, e We Need New Names, de No Violet Bulawayo, né? Sobre essas autoras, eu fiquei pensando o que elas têm de importante, o que elas têm de diferente, por que valem a pena ser lidas e serem pesquisadas, né? Eu tirei uma citação do meu próprio livro, esse de agora, né? Eu falo em um momento da habilidade que elas têm em ficcionalizar a diasporicidade imbricada na alma do recém-nascido século XXI,
época em que as sensibilidades da mobilidade humana parecem se acentuar, né? Então, quando eu digo diasporicidade, isso é um pouco mais complexo, a partir do conceito de diáspora, que a gente utiliza como teoria para avaliação dessas narrativas. A diáspora é a dispersão de um povo a partir de sua terra natal para uma ou mais regiões estrangeiras, tem diversos aspectos, né, complexos que são abordados a partir desta dispersão. Então, a diáspora é uma das teorias de mobilidade mais conhecidas, bastante usadas. O termo é, às vezes, usado indevidamente, com sentidos diferentes, um transnacionalismo ou exílio, que não é a mesma coisa, né? Mas algumas pessoas me perguntam, professor, e essa mobilidade humana que você pesquisa aí, como é que está essa questão depois da pandemia, né? É interessante, porque a gente fala, os autores falam de um mundo em movimento intenso, e eu costumo dizer que a pandemia veio provar como é importante a mobilidade para o ser humano, né? Então, as pessoas estão confinadas, as pessoas estão proibidas de entrar em determinados países e todo o esforço sanitário, médico que foi feito, além de salvar vidas, é também o esforço pelo retorno de algumas coisas da vida pré-pandemia, e uma delas é a mobilidade. Então, na verdade, o quadro que se desenhou no século XX e XXI com a pandemia do novo coronavírus, ele foi um quadro que reforçou ainda mais a linha de pesquisa que eu desenvolvo, e não somente eu, muita gente, né? Falando em linha de pesquisa, né? Vou tentar falar um pouquinho dessas diferenças, mostrando, então, para vocês o que eu faço aqui na UNB. Observem a descrição desse eixo de interesse, né? Dentro a minha linha de pesquisa é a representação na literatura contemporânea. Espera aí, tem que clicar no modo apresentação. Né? Vocês estão vendo? Não. Professor, não temos a imagem. Obrigado por avisar. Eu percebi por. Vamos de novo. Tela inteira. Agora acho que vai. Conseguem ver? Está escrito emendas dos eixos de interesse. Sim, professor. Sim. Obrigado por me situar. Então, eu desenvolvo já há alguns anos, né, orientações de mestrado, doutorado, iniciação científica no eixo de literatura e mobilidade dentro desta tentativa de compreender o contemporâneo por meio da literatura, conforme estou dizendo para vocês. Né? Então, o eixo ele é descrito assim: leitura, pesquisa, investigação e crítica de um corpus literário de língua inglesa relacionado às várias modalidades da mobilidade humana. Análise da prosa, do teatro ou da poesia movente, nascidas a partir de percursos itinerários e cruzamentos de fronteiras e de territórios imprecisos, em que a mobilidade não é somente tema, mas também linguagens e discursos que ensejam poéticas da mobilidade. Entende-se por literatura de mobilidade, na proposta deste eixo, a prosa, o teatro ou a poesia diaspórica, exílica, migrante, nômade, pós-colonial ou transnacional, e priorizem a representação do ser humano em experiências de movimento. Né? Então, a ideia é de que nós somos seres em movimento, o ser humano tem uma história de fixação que é muito recente, a gente se fixa nos últimos 10 mil anos, depois de 1 milhão de anos nômades. Então, dentro de nós existe o gene do ancestral nômade. Estamos em movimento, e o movimento de um lugar para o outro, ele sempre foi em função da sobrevivência. Então, os nossos antepassados, eles desciam um rio em busca de água potável, em busca de raízes, em busca de frutos, em busca de caça, subiam para um território, se esquentasse muito ou se esfriasse muito, descia mais ao sul para poder fugir do frio. Tudo era uma questão de sobrevivência. Então, a mobilidade do século XXI, pulando da pré-história direto para o século XXI, ela ainda é uma mobilidade
que tem como pano de fundo a própria sobrevivência das pessoas em movimento, embora com mais sofisticação, questões novas, evidentemente, questões que são pertinentes ao século em que nós vivemos. Tá? Então, queria perguntar a todos se o conceito de pós-colonialidade está claro. Digam um sim, um yes aqui no chat, se quiserem perguntar alguma coisa a respeito do conceito, porque agora eu vou entrar na literatura em si. Então, fiquem à vontade aí. Alguém gostaria? Então, pronto. Um aluno dizendo tudo certo, May Linhares. Volney, muito obrigado a vocês aí que se manifestaram. Vamos então começar a conversa, né? Vou falar desse romance agora, dentro da perspectiva da pós-colonialidade e da descolonização, o romance de Embolo Mbue, aqui estão os sonhadores. Essa é uma escritora nascida em Camarões e que imigra para os Estados Unidos, vai morar em Nova York, e você tem ali um elemento biográfico. Essas escritoras estão sempre em movimento e são as experiências de movimento que elas têm que elas acabam utilizando como pesquisa, né, como laboratório para criar a sua ficção. Né? Então, você pode, sim, dizer que há elementos realistas aí, alguns pesquisadores vão identificar elementos biográficos nessa ficção, enfim. Ela é, então, camaronesa americana, residente em Nova York, já formada pelas universidades de Rutgers e de Columbia, e para mim ela é escolhida para esse assunto porque ela vai nos trazer de uma forma extremamente sutil a história de duas famílias, e eu gosto demais da forma do espelhamento. O espelhamento é uma técnica literária que você joga uma de frente para a outra e você enfatiza alguma coisa que você quer. Então, nesse romance, você tem a família Jonga, imigrada dos Camarões, o marido vai primeiro, que é o Gender, e depois vai a Nene, eles têm um filho, depois ela vai ficar grávida, vai ter um segundo, né? E eles são negros, né? E imigrantes. E você tem a família Edwards. Os Edwards são brancos, da classe alta americana, são também descendentes de imigrantes, né? Lembrando que somente os nativos, os indígenas americanos, podem ser chamados de americanos no sentido pré-colonial, né? Então, eu gosto sempre de lembrar. Nós temos um imigrante que chegou há mais tempo e um imigrante que se sente, às vezes, dono, né? Os brancos se sentem donos, às vezes, do espaço, né? E no direito de restringir as imigrações contemporâneas, mexicanos ou hondurenhos, enfim, como vocês sabem, vocês veem isso nos noticiários, né? Mas então você tem a família branca rica e a família negra não rica, recentemente chegados. Com residências em bairros distintos, e os objetivos começam a ser comparados, os objetivos de sobrevivência dessas famílias. Né? Eu vou parar um minutinho para poder verificar as questões teóricas, porque a gente, né, eu mesmo estimulei e estou feliz de ver aqui que a Vana Lúcia tem a seguinte pergunta: qual o seu entendimento sobre o termo decolonial em relação ao termo pós-colonial? Essa é uma boa pergunta, Vana Lúcia. Nós temos linhas de pesquisa e pensamento diferentes na América Latina e no resto do mundo, especialmente no mundo acadêmico de língua inglesa. Então, nos departamentos de literatura pós-colonial nos Estados Unidos ou na Inglaterra, você vai ter uma linha de pensamento que não desqualificou o termo pós-colonial, teoricamente falando, da forma como a gente vê em outros lugares do mundo, né? Outros lugares do mundo vão dizer, e eu acho um raciocínio muito válido, que a gente não pode falar em pós-colonial se os efeitos da colonização permanecem. Então, o que é, de fato, um pós-colonial? Tem umas escritoras de ficção científica,
africanas, que eu pretendo estudar, é um projeto para o futuro, que elas imaginam um mundo realmente pós-colonial. Significa que toda a influência da colonização acabou. Então, o decolonial e a descolonização, elas só de fato ocorreriam quando toda essa opressão, os resquícios dos traumas e das opressões fossem de fato apagados. Então, você olha para um país igual o Brasil, que já vai fazer 200 anos de independência, e você vê o racismo, por exemplo, e a desigualdade social, por exemplo, e o número de pessoas negras nas classes menos favorecidas sendo maior que de pessoas brancas. Então, está aí, na nossa cara, a prova de que o trauma da colonialidade permanece vivo, forte, violento, né, distinguindo, então, as pessoas. Então, existe sim, viu, Vana Lúcia, essa diferença de terminologia que precisa ser, é uma questão de opção. Você faz a opção por seguir uma determinada terminologia, uma linha, desde que o raciocínio esteja consciente desse fato que a gente colocou. Então, o prefixo pós é muito problematizado em inglês justamente por isso, porque pós significa depois. O que o povo, na linha mais superficial, vai dizer é que se o país se tornou independente, então é pós-colonial, ele não é mais colonial, ele é pós-colonial. Aí a gente começa a problematizar, em inglês existe um hífen, conforme o Robert Young, ele coloca um hífen na palavra independence, in hífen dependence. Aí, em vez de independência, fica em dependência. Então, os países proclamam sua independência e ficam em dependência das antigas metrópoles. Então, a dependência se torna econômica, a dependência se torna cultural, e o mais deprimente, o mais frustrante das independências dos países é o fato de que as elites locais que tomam o poder reproduzem o modo colonialista de poder e dominação e opressão localmente. Então, você vê na África presidentes de países aí que são ditadores no poder há muito tempo, concentrando as riquezas na própria família e explorando outras etnias, e aquela confusão interior aos países, é justamente porque o colonizador branco sai, entra uma elite local de uma etnia ou de um grupo de etnias que vai fazer um novo processo de dominação. Isso reverbera nos intelectuais que lutaram pelas independências de seus países, em vários países da África, que ficam extremamente frustrados com isso, escrevem a respeito disso, né? Então, assim, é como se o povo que era dominado pelo branco muda de dono e passa a ser dominado por uma nova elite negra local no novo país que se forma. Isso tudo está ligado com a artificialidade do Estado-nação africano, a artificialidade dos Estados-nações de uma forma geral no mundo, né? Em alguns lugares, a consequência disso é pior. A segunda pergunta vem do José, ele vai perguntar: há diferenças entre teoria pós-colonial e teoria decolonial? Eu acho que eu falei um pouco, né? Sim, há diferença, porque a teoria pós-colonial é uma denominação um pouco mais anglófona, dos teóricos que escrevem em inglês nas universidades americanas, europeias, etc., e quando o decolonial, mas a gente tem também Decolonization, um Ngugi wa Thiong'o publicou o importante livro Decolonization of the Mind, descolonização da mente. O termo decolonial, às vezes, se encontra descolonial, porque se trata de um neologismo, né, de uma coisa nova, mas há diferenças de enfoque, porque, como eu dizia, José, no começo, os processos de colonização e de opressão e de traumas que ficam são muito diferentes. Então, você tem, na América Latina, uma turma de teóricos muito respeitados, Walter Mignolo é um nome conhecido, por exemplo, que vão desenvolver a decolonialidade, que é diferente do arcabouço teórico que eu pesquiso e que eu trago para vocês hoje. Tá? Algumas pessoas vão dizer que, no fundo, são parecidas. Algumas pessoas vão dizer, não, existe nomenclaturas, terminologias diferentes, mas, no fundo, estamos todos tratando de coisas parecidas. Né? É possível caminhar nessa direção também, ok? Voltando
para Embolumbu aqui estão os sonhadores. O que eu gosto desse livro é que ela cria, então, duas famílias ficcionais, né? Os Edwards, representação daquela família americana de classe alta típica. O Clark Edwards, ele trabalha no Lehman Brothers, e o ano é 2007. Este é um ano importantíssimo para o neoliberalismo, para o capitalismo, porque é o ano da quebradeira geral. Então, a Bolumbu é muito esperta, muito espertamente, muito criativamente, ela situou seus personagens em Nova York, no ano certo em que toda essa crise aqui, da quebra dos grandes bancos, que desencadeou uma recessão gigante nos Estados Unidos, que se espalhou por grande parte do mundo. Quem é ligado nesses assuntos lembra disso, porque não tem tanto tempo assim, né? São 14 anos, mais ou menos, 17, 18, 19, 20, 21, isso, tá certo? E os Jongas são contrastados aos Edwards. O que acontece? O Clark Edwards, ele é um executivo do Lehman Brothers e ele contrata o J.D. Jonga como seu motorista. E esses dois homens, então, ficam horas convivendo, porque o Edwards, o Clark, ele está sempre no carro, trabalhando no computador, no telefone, e acompanhado do motorista camaronês recém-chegado dos Estados Unidos, que é o J.D. O primeiro tom, né, desse enredo, ele é um tom esperançoso, otimista, porque nos primeiros capítulos o J.D. consegue um emprego, é um emprego de $35.000 por ano, né, para quem conhece um pouco de cultura estadunidense. Isso é o emprego mais ralé que tem, mas hoje em dia as pessoas elas se consideram felizes com o emprego de qualquer coisa, 35 mil, 40, 50 mil, né? É o mínimo para você sobreviver, porque nós temos um processo, no qual falarei mais tarde, que vem diminuindo a renda do americano médio, acabando com a classe média aos poucos, e diminuindo, né? Então, portanto, aquela ideia da sociedade americana como uma sociedade no qual se tem oportunidades para se ter uma casa, um carro, e tudo é favorável, emprego, universidade para os filhos, né? Essa visão que a gente chama de sonho americano, ela está cada vez mais distante, porque a partir das medidas paulatinas são tomadas pelos governos americanos de 1980 para cá, que a gente vai chamar de neoliberalismo, né? Existe já superliberalismo, outras denominações se quiserem, né? Mas os dois homens, o motorista e o patrão, eles desenvolvem uma amizade, e nessa amizade a gente começa a ver os traços da pós-colonialidade. O branco executivo está no telefone. Você acha que essa merda vai realmente terminar feliz, todo mundo saindo alegre de um edifício em chamas? É claro que não. Sempre tenso, quer dizer, é a prévia da quebradeira que ele está sentindo, né? Então, você tem o que os camaroneses chamam de o golpe, os duplicadores de dinheiro, né? No Camarões você tem os bandidos que oferecem, pegam dinheiro das pessoas mais inocentes e se oferecem para duplicar o dinheiro e devolver o dinheiro duplicado. Isso é explicado em determinado ponto da narrativa, e é tão curioso o fato de que a quebra do banco é justamente isso, né? A quebra de um grande banco é justamente isso, né? Eles afirmam ter um dinheiro depositado que não tem, na verdade. E quando as pessoas que vão atrás de seu dinheiro não existe mais, porque é tudo mentira, é tudo uma duplicação de dinheiro, né? E então a gente tem esses dois homens conversando, esse tom de otimismo, e em alguns momentos o Clark fecha o laptop e pergunta para o Jenny: fala um pouco de você, fala um pouco da sua cidade, do seu país. E ele descreve a sua cidade natal, na África, Limbey, como a cidade da amizade, que é o slogan local, e é o lugar melhor do mundo, onde as pessoas
Estão sempre rindo, sempre celebrando, sempre felizes, estão muito bem, e ele tem muita saudade, os parentes, os amigos, é uma descrição idealizadíssima. Né? E aí o Clark fala, que interessante e tal, e a conversa continua, ele abruptamente, o americano branco pergunta, então, por que você está aqui? Aí o Gendry, né, o africano, é pego de surpresa e vai dizer, senhor, os Estados Unidos são os Estados Unidos. Todo mundo quer vir para os Estados Unidos, senhor. Todo mundo. Estar nesse país, senhor, morar nesse país, é a melhor coisa do mundo, senhor Edwards. E aí ele começa a descrever o seguinte: a minha cidade é maravilhosa, mas o meu país não. Então, o meu país não tem mobilidade social. Se você nasce pobre, você é pobre, não tem emprego, não tem economia girando, não tem nada. Então, é a primeira descrição de como o Estado-nação africano, que a gente falava na teoria, ele é opressor do próprio cidadão daquele país. Né? E isso é que gera. Então, as imagens idealizadas enviadas pela mídia americana, por meio da literatura, do cinema, da internet, de tudo que vocês puderem pensar, elas são responsáveis pela idealização dos africanos a respeito dos Estados Unidos, e daí um desejo em vários países de imigração, um desejo fortíssimo. Né? Então, na Nigéria, você vai encontrar a loteria do visto como a Mega Sena no Brasil. Todo mundo participa da loteria esperando o visto americano para poder imigrar, e eles acreditam que imigrar vai resolver todos os problemas. Né? O que a gente vai ver é que isso não se realiza, porque o imigrante vai com todas as esperanças, mas também idealizando a nação americana, e vai se deparar com realidades muito duras. Esse livro trata disso. Né? Bom, essa acepção entusiasmada que ele tem dos Estados Unidos, né? Ele fala, essa é a terra para onde todo mundo quer vir. Tem um detalhe importante que ele diz, os Estados Unidos têm algo para todo mundo, senhor. Olha o Obama, senhor. É o fato de, nessa época, um presidente negro, o primeiro presidente negro da história estadunidense, que é o Barack Obama, ter contribuído para a ideia de que o negro teria, então, melhores condições de vida naquele país do que em outros países. Né? Também citado nesse romance e outros romances, The Fresh Prince of Bel-Air, que é aquele seriado de TV no Brasil, Um Maluco no Pedaço, com Will Smith, no qual a gente vê, vocês conhecem O Maluco no Pedaço? Quem conhece? Dá um sim aqui no chat. Já. A Estela diz que não só conhece, como ama. Então, o que você tem no Maluco no Pedaço? Né? Vondem sabe, José sabe, a Estela sabe. Você tem uma família negra que mora em Belém, uma família negra de classe média alta, de terno, de gravata, de vestido, tudo é muito chique, é muito rico. Agora imagine essa imagem na África, sendo recebida por pessoas africanas que vão entender que aquilo ali é uma realidade dos negros americanos. Preciso dizer que não é como a realidade do folhetim televisivo americano, a telenovela brasileira. Né? Então, a telenovela brasileira ela mostra o café da manhã de uma mesa de uma pessoa pobre, com bolo, frutas e pães, e café, e leite, e manteiga, e não sei o quê. Você sabe muito bem como que a telenovela sonha, né, e deturpa determinadas coisas na cultura brasileira. Então, você tem a mesma coisa. Tem um outro também que é menos conhecido no Brasil, que é The Cosby Show, que também é citado como uma influência, especialmente para a Neni, que é a esposa do Gendry. Então, quando ela é jovem, em Camarões, ela recebe estas imagens. Né? O José está dizendo, sempre achei que era daquela forma nas vezes que assistia quando criança. Exatamente, até você crescer, estudar um pouco de cultura americana e aprender que, primeiro, né, a população negra é uma minoria, é menos de 20% da população, mas é a maior parte da população encarcerada. Então, você vê um
racismo estrutural na sociedade americana a partir dessa disparidade, né? É uma população que não tem acesso histórico à prosperidade americana, enquanto os brancos têm financiamento bancário para comprar suas casas ao longo do século XX, você não tem o mesmo financiamento destinado às pessoas negras. Então, você tem as pessoas negras em habitações apertadas, um banheiro por andar para todos os apartamentos, e os brancos naquelas casas americanas mais do sonho americano, de 2 andares, com jardim na frente, 2 carros, como a gente vê em filmes e a gente vê também em bairros americanos, né? Então, você tem esse olhar idealizado do personagem Gender e da personagem Neni sobre os Estados Unidos, que permanece até o momento em que o banco quebra. O que acontece, né? O Lehman Brothers quebra, e a descrição de como a sociedade americana é dependente, né, desse capitalismo selvagem e não regulamentado pelo governo, né, que é um país extremamente liberal no sentido ideológico, né, e tal, e aí você tem um desastre social absoluto que é bem descrito no romance, né? Deixa eu ver aqui a minha citação. Não, antes de eu falar desse momento em que a família Jonga ela vai passar o aperto após a crise, após estourar a crise do Lehman Brothers, tem uma coisa interessante também. Antes desse acontecimento, a Neni, esposa do Jenny, vai trabalhar na casa dos Edwards de verão, a casa de verão dos ricaços. Ela vai prestar um trabalho, ela vai receber $2-3 mil por aquele trabalho, que é muito dinheiro para eles, né? E é o momento em que o casal Jonga, o casal africano, começa a ver que a vida do casal branco não é nada idealizada, não é nada perfeita. Então, a Cindy Edwards, a esposa do Clark, ela é uma mulher infeliz. A Neni descobre que ela se droga, que ela utiliza álcool em excesso, e ela não consegue ter os filhos ao seu redor, então ela usa muito o discurso da família e tem brigas homéricas com o marido, porque o marido está sempre trabalhando, e os Jonga começam a falar como é que podem ser tão infelizes com tanto dinheiro, como é que pode ter tanta infelicidade e tanta felicidade junto dentro de si. É o que a Neni fala sobre a Cindy, porque ela vê a Cindy festejando com as amigas ricas, o champanhe, o vinho, aquela casa de campo, mas ao mesmo tempo se drogando e muito triste, né? Então, o filho, a criança é negligenciada, o Mighty, que é a criança, o mais novo, e o filho mais velho quer só sair fora, ele quer ir para a Índia, ele quer ir para não sei aonde, ele quer se encontrar espiritualmente, rejeitando completamente o estilo de vida materialista dos pais, né? Só que ele também ele se isenta, né, de participar da solução desses problemas, né? Então, é muito interessante. Você começa a ver que o sonho americano, você começa a ver que a situação desses brancos é aparentemente boa, mas não quando você realmente tem a possibilidade de adentrar a intimidade deles, que é o que acontece com a Neni. Então, o Jenny já pega um pouco como motorista, escutando o Clark no banco de trás, falando aquelas coisas, né? E ela descobre um pouco mais a intimidade, convivendo com a mulher dele, né? Bom, aí ele é demitido, e não há mais empregos de salários de 35 mil, os empregos agora são só de lavar prato, ele vai trabalhar 2 empregos, se não vai conseguir nem a metade do que ele conseguia como motorista, e a escassez de emprego começa a ser descrita, como, por exemplo, nesta passagem.
Até ex-policiais e pessoas com excelentes diplomas universitários queriam ser motoristas. Em todo lugar, todos estão perdendo seus empregos e procurando por novos empregos, qualquer coisa que pague suas contas. Então, me diga, se ele, um americano, um homem branco legalizado, não consegue um emprego de motorista, o que será de mim? Esse é o Jan Djonga começando a entender a falácia que é a organização social americana a partir do colapso da economia nesse momento, nesse outono de 2007. Né? Ele também tem uma condição de imigrante que é ilegal, ele tem papéis e está tentando pedir um asilo, ele é enrolado por um advogado negro africano que aparentemente ajudaria, mas vive de vender sonhos, né, para centenas de clientes que ele tem, que são africanos que estão ali tentando se legalizar, inventando mentiras como sou perseguido no meu país, então tentam um asilo, o pedido de asilo dele é negado, né? E ele está, então, sem dinheiro, numa ameaça constante de deportação, se sujeitando a trabalhos subalternos, né? E aí ele começa a conversar com o primo dele, Winston, que já estava naquele país há mais tempo. E a conversa dos dois resulta numa frase, que Estados Unidos é você morrer e deixar as contas para os seus filhos pagarem, porque os financiamentos das universidades, né, dos cursos superiores são assim, longos para a vida toda, assim como os financiamentos das casas. As belas casas que você vê são financiamentos de 40 anos. Quando eles pegam um financiamento de 40 anos, é o bom, imagine o ruim. Né? Citando novamente, mesmo se Gender conseguisse a documentação, continuou Winston, que era primo, sem uma boa formação, uma boa educação, e sendo um africano negro imigrante, talvez nunca conseguisse ganhar dinheiro suficiente para viver do jeito que gostaria de viver, muito menos obter o suficiente para comprar uma casa ou para custear os estudos universitários de sua mulher e dos filhos. Talvez ele nunca pudesse ter uma noite boa de sono. E, então, a conclusão que ele está chegando é que não há sonho americano para ele, não há espaço para ele como negro imigrante nesse país, e todo o sonho começa a se desfazer. Aí ele vai e decide retornar para Camarões, né? E a esposa não quer aceitar. Nesse momento, em sua discussão, um com o outro, ele vai pensar, o narrador vai nos dizer, como Neni, a esposa, havia comprado a estúpida tolice dos Estados Unidos serem o melhor país do mundo. Adivinha só, ele dizia num tom de zombaria para ela, os Estados Unidos não são isso tudo. Esse país é cheio de mentiras e de pessoas que gostam de ouvir mentiras. Se você quer saber a verdade, vou lhe contar a verdade. Este país não tem mais lugar para pessoas como nós. A ideia de acreditar, né, esse sonho, essa questão, ela é muito forte. A ideia vendida do Estado-nação, né? Como, no caso dos Estados Unidos, é um Estado que vende uma ideia como terra da oportunidade, a terra em que os sonhos se realizam, a terra de uma prosperidade infinita, o que já não é verdade nos últimos 40 anos, e o romance vem trazer um pouco disso. Né? Eu vou dizer, então, na minha pesquisa, cito até o Mignolo, né, sobre a questão do locus enunciativo, que é aquele conceito em que ele vai dizer, a gente pensa a partir de um lugar que a gente está. Então, você pensa e você entende o mundo a partir do seu lugar. Né? E aí você tem Gender nesse entre-lugar, que ele não está nem em Camarões, ele é um entre-lugar, um olhar diaspórico, portanto, que ele tem a respeito da terra que o recebe, no caso dos Estados Unidos. Né? Ele tem uma visão comparativa entre as duas sociedades que os brancos, por exemplo, não têm. O Clark e a Cindy não teriam. Né? Ele faz essas comparações, entende a sua posição subalterna e decide voltar. É uma ruptura entre sonho e realidade que a gente encontra no romance da Mbue e que mostra que a realização de sonhos não reside apenas nos esforços pessoais, que é a falácia do capitalismo. Se você morrer de trabalhar, você vai conseguir. Então, tem um questionamento imenso da questão do capitalismo americano ocorrendo aqui, e isso faz parte do questionamento de como o mundo
se desenha após as independências desses países, que eu vi a chamar de pós-colonialidade. Né? Bom, um último conceito sobre esse livro que eu apliquei na análise foi o conceito de neoliberalismo, que eu gostaria de passar para vocês, né, fechando essa conversa sobre esse primeiro livro. Né? Bom, o neoliberalismo, pessoal, ele é definido da seguinte forma: é uma ideologia econômica dominante desde os anos 80. Ela foi implementada na Inglaterra pela Margaret Thatcher e nos Estados Unidos pelo presidente Ronald Reagan, decorrente de uma percepção das elites de que havia democracia demais. Você lembra que nos Estados Unidos, anos 60, você tem os movimentos sociais, Black is Beautiful, os negros, direitos civis, então são movimentos que a população cobra bem-estar social e quer uma sociedade que dê segurança, que tenha bons salários, que tenha condição de ter as coisas, tenha a estabilidade. Né? Então, você tem aí um desenvolvimento de mecanismos que vão barrar essa escalada de protestos, essa escalada de reivindicações por melhores condições. Isso é o princípio do neoliberalismo. Continuando. O neoliberalismo é aquela ideologia que tende a defender uma abordagem política de livre mercado e promover medidas como privatização, cortes de gastos públicos e desregulamentação, como diz o John Stone, geralmente sendo desfavorável ao setor público. São promessas, isso tudo é feito com a promessa de que haveria crescimento econômico, e que esse crescimento econômico daria liberdade para as pessoas. Então, se todo mundo for ganhar no Brasil, vamos privatizar tudo, todo mundo vai ganhar 10 mil reais, você não precisa mais do SUS, porque com 10 mil reais você pode comprar um plano de saúde privado e tal. O que acontece é que isso não se sustenta. Né? Então, nós temos um artigo publicado em 2016 na revista Finanças de Desenvolvimento do FMI, chamado Neoliberalismo Supervalorizado, com um ponto de interrogação. Tá? Os autores vão dizer que os impactos observados depois de décadas de neoliberalismo são que reduz-se o Estado e reduz-se também o bem-estar social, ocorre uma concentração de riquezas, monopólios, redução da proteção trabalhista e dos salários dos trabalhadores. E aí eu vou lembrar Achille Mbembe, que é um teórico negro africano, que trabalha na África do Sul. Eu tenho a impressão que ele é camaronês também, assim como a autora de hoje, e o Achille Mbembe vai dizer: neoliberalismo também é caracterizado pela produção da indiferença. Tudo é números, operações de abstração, baseadas na lógica corporativa. Então, é como você pensar, morreu 600 mil, mas esse é um número, né? O país tem 210 milhões de pessoas. É uma indiferença e também um salve-se quem puder, porque o neoliberalismo acentua o desemprego nas sociedades em que está instaurado da seguinte forma, de modo que quem tem emprego aceita redução de salário, quem tem emprego aceita trabalhar 12 horas por dia, e é isso que acontece com o Gender aqui, é isso que acontece com Clark a partir dessa quebradeira de 2017. O Stark é um teórico de 2017 que vai dizer que é uma economização de todas as áreas da vida. Então, o neoliberalismo seria tratar tudo como se fosse a economia, né? Números, estatísticas. Né? Olha o resultado descrito por Mbolo Mbue em suas páginas 184 e 85, são as consequências humanas do neoliberalismo. Eu gosto muito dessa passagem, vou ler para vocês. A crise estava se espalhando pelo mundo e as pessoas estavam perdendo empregos estáveis, perdendo economias de uma vida inteira, perdendo famílias, perdendo a cabeça. Mais empregos seriam perdidos sem qualquer esperança de serem recuperados em um futuro próximo. O índice Dow Jones caía em percentuais estratosféricos. Ele subiria e cairia de novo e de novo, como uma onda diabólica. Aposentadorias eram cortadas pela metade.
é porque aposentadorias nos Estados Unidos é tudo privada, né? Então depende do dinheiro que você põe ali, e eles vão e aplicam aquilo ali, e numa bolsa de valores que pode despencar e seu dinheiro desaparece. Aposentadorias eram cortadas pela metade, desapareciam como que roubadas por alienígenas malignos. Aposentadorias teriam de ser adiadas, vislumbres de dias de lazer na praia se extinguiam ou eram postergados por quase uma década. Fundos para o ensino superior seriam sacados, muitas mãos não sentiriam o toque do desejado diploma. Casas dos sonhos deixariam de ser compradas. Festas de casamento dos sonhos passariam a ser reconsideradas. Férias dos sonhos deixariam de ser tiradas, não importando quantos dias haviam sido trabalhados no ano anterior, não importando o quão necessária fosse uma folga. Por todos os lados, salgueiros chorões derramavam lágrimas pelo fim de muitos sonhos. Salgueiros Chorões aqui é uma referência à Bíblia, que o Jenny é católico, ele faz essa referência a um salmo, né, da Bíblia. Então, aqui você tem o espaço-tempo neoliberal, que eu finalizo com o Noam Chomsky, que é esse intelectual mais importante atual, vivo nos Estados Unidos, falou para nós aqui na UNB no ano passado, né, e vai desenvolver os 10 princípios da concentração de riqueza e poder, e o velório, né, o funeral do sonho americano, que é, então, a característica desta pós-colonialidade neoliberal aí no século XXI. Né? Ele vai, então, dizer sobre como que a possibilidade de sonhar por uma vida melhor está destruída nos Estados Unidos, depois de todas essas mudanças, né? E eu cito, uma importante parte do sonho americano corresponde à mobilidade de classe. Você nasce pobre, trabalha duro, enriquece. A ideia de que é possível para todos conseguir um emprego decente, comprar uma casa, adquirir um carro, mandar os filhos para a escola, tudo isso entrou em colapso. Ele cita que quando os pais dele imigraram, isso era possível na primeira metade do século XX, mas isso não é mais possível. Né? Você tem, então, a desintegração dessas aspirações humanas, o romance. Né? Você tem, então, a desintegração da ideia do sonho, esse colapso, né? Que é uma característica que eu trouxe a partir deste livro. Gostaria, então, de perguntar se vocês queriam discutir o romance Aqui Estão Sonhadores, que eu acabei de comentar, ou perguntar alguma coisa, ou se eu posso continuar, eu tenho mais um caso para tratar, né? Eu prometi estudos de caso, pelo menos 2. Estão cansados? Estão de boas? Então, me deem um sim. Peraí. Temos uma pergunta aqui. O Ney está dizendo, excelente professor, obrigado. José Júnior, tudo ótimo, posso continuar. A May diz, está tudo certo, muito obrigado aí pelo retorno. Tem uma pergunta, a Frederico dizendo, Rafael dizendo, muito bom, sim, professor. A Vana Lúcia, você fez uma pergunta. O que é que o senhor... Pode me chamar de você, tá, Cláudio? Porque senhor me envelhece muito. A Vana Lúcia vai e diz assim, o que você pensa sobre as reescritas literárias? Eu queria que você falasse, Vana Lúcia, fala um pouco da sua pergunta, porque dentro do que eu apresentei eu não entendi a conexão. Reescritas literárias. Quer explicar melhor sua dúvida? Oi, professor. Quando eu falo sobre reescrita, estou me referindo às obras literárias escritas por escritores pós-coloniais, digamos, os nigerianos, o Nguk, por exemplo, o Achebe, né? Então, a Jean Rhys, né, lá do Caribe. Então, assim, como é que o senhor avalia essas reescritas, essas produções? A Jean Rhys, ela faz uma reescrita de Brontë, não é?
Isso, o Jane Eyre, né? White Sagacity. Tem uma expressão para nós que somos da área, né, Vana Lúcia, que o pessoal vai conhecer agora, que é o The Empire Writes Back. Não tem o Star Wars The Empire Strikes Back, né? O Império contra-ataca. Então, na teoria pós-colonial, The Empire Writes Back, escreve de volta, né? Essa é uma expressão que tem a ver com a pergunta da Vana Lúcia, que significa o seguinte: esses escritores que nós estamos chamando aqui de pós-coloniais, o que é que eles fazem? Vocês lembram da antropofagia na literatura brasileira, no nosso modernismo, semana de 22? Ano que vem a gente está comemorando 100 anos, hein? Vocês lembram do conceito de antropofagia? Que é você, como artista brasileiro, que recebe incontestavelmente uma influência europeia, que você não queria, você é crítico a respeito dela, mas ela é você, ela é parte de você. Você recebe, engole e deglute e retransforma. Criei uma palavra aqui agora, né? Da sua forma. Então, tem muito a ver com o uso, por exemplo, da língua inglesa pelos escritores pós-coloniais, a Chimamanda ou a Achebe, que a Vana Lúcia citou, né? As escritas são, no caso, pegar, igual o prêmio Nobel sul-africano Coetzee pegou Robinson Crusoe, inseriu uma personagem mulher e mudou a narrativa, né? Isso é uma característica da literatura pós-moderna também, e a reescrita, reescrever as grandes narrativas, fazer referências à Bíblia, por exemplo, e as questões que incomodam, né, os intelectuais nas grandes narrativas, por exemplo, as narrativas de fundação de uma nação. É tudo uma falácia danada, né? Dom Pedro à beira de um riacho fala uma palavra, um texto que que a gente não sabe se existiu de fato, né? E os mitos fundacionais das nações, ou os mitos, ou as escritas das grandes religiões, elas são reescritas na pós-modernidade por escritores que se dedicam a problematizar por meio de novas versões. E no caso específico dos escritores pós-coloniais, a gente vê muito isso, e quando você me pergunta o que eu acho isso uma forma de resposta, né? É o império contra-atacando, no caso, as ex-colônias, que já foram dominadas e subalternizadas, reescrevendo, né? Tem uma coisa na literatura também africana, pessoal, que é muito importante, que é a reescritura da história. Eu vou falar, a Chimamanda faz isso no romance Meio Sol Amarelo, aí a Jayce faz um pouco disso aqui, e aquele prêmio Nobel nigeriano, Wole Soyinka, que é professor na Universidade da Califórnia em Los Angeles, o primeiro prêmio Nobel africano da história do prêmio Nobel, um escritor maravilhoso, ele nos diz que o escritor africano tem que ter um compromisso com a história. E a literatura, ela é uma forma criativa de preencher as lacunas da história de quem não contou. Então, a história dos africanos muitas vezes foi contada pelos europeus, do jeito deles, do ponto de vista deles, da perspectiva deles. Uma perspectiva que, em vez de eu dizer, olha, invadir seu território, eu digo, não, eu fui levar a tecnologia para você, né? Fui levar a civilização para você. Então, essa perspectivação é muito discutida nos estudos pós-coloniais, né? E é por isso que os escritores gostam de pegar os clássicos europeus com os quais, através dos quais foram educados, né, na própria África. Então, na própria África você tem as escolas coloniais ensinando os alunos a lerem Shakespeare, a lerem as irmãs Brontë, etc. E aí, no movimento pós-colonial de escritores, eles vão pegar todo esse conhecimento e reescrever, né? É claro que é uma estratégia brilhante de reposicionamento, né, que tem um pouco a ver com o que eu desenvolvi no meu livro, quando falei em descolonização cultural, que é uma coisa que o africano moderno ele é muito mal compreendido,
por que não está na África, por quem é brasileiro, principalmente, né? Que não sabe, por exemplo, que a maior parte da África é cristã. Não existe maiorias professando religiões africanas tradicionais, por exemplo. Então, quando os africanos chegam aqui na UNB, eles querem procurar a igreja católica, a igreja evangélica, para poderem ir, né? E alguns brasileiros ficam decepcionados, esperando que eles fossem procurar as religiões brasileiras de matriz africana, que não acontece com frequência. Então, isso é tudo muito interessante, porque nós temos ideias muito homogêneas e muito distorcidas do que é a África, né? A gente pega pelos livros e pega também pela experiência, né? Então, pessoal, eu vou prosseguir, falar um pouquinho desse livro agora, O Caminho de Casa. Eu vou tentar fechar com ele em 15 minutos. Pode ser? Vocês dão conta? Porque eu sou um professor, pessoal. Professor é uma turma que fala demais. E aí, eu quero ouvir vocês ao final, me deem um feedback, se entenderam, se gostaram, se criaram interesse. Esse é um livro esgotado, já tentei dar de presente umas 6 vezes e não tem, né? A editora Rocco não imprimiu de novo. Esse é um livro belíssimo, um livro premiado, né? O Caminho de Casa ganhou prêmios e eu falo sobre ele no meu mais novo livro, aquele que eu mostrava para vocês no começo, né? E a questão é de como ele trata dos conceitos que eu propus quando eu desenvolvi o conceito de pós-colonialidade lá, né? Então, eu fiquei pensando, poxa, pós-colonialidade envolve Estado-nação, os valores dos colonizadores, a forma como isso desenvolve em cada sociedade. Aí eu me deparo com esse livro. Esse livro me leva às lágrimas. Eu posso ler quantas vezes for. É uma coisa espetacular. Este livro, ele conta a história de 2 irmãs, Efia e Ezi, filhas de Maame. Maame, então, é a mãe delas, que tem um filho com pais diferentes, de etnias diferentes, né? Então, elas são, a Efia é Fante e a Ezi, ela é Achante. E aí, o que acontece? No início, vou mostrar para vocês aqui. A organização do livro é por meio do esquema genealógico da família. Começa aqui com a mãe, as 2 irmãs e os 2 ramos, as 2 linhagens da família são os capítulos do livro. Então, é um livro que é estruturado em personagens capítulos, e como cada um tem o seu próprio peso, eu chamei de protagonismo compartilhado, porque você não tem um protagonista, uma protagonista apenas no livro, entendeu? Você tem vários, né? E o que acontece? Então, no encontro do negro com o branco, na época de Ezi e de Efia, as 2 irmãs são separadas desde cedo. Uma será a esposa do capitão Collins, colonizador britânico, ele a toma como esposa, é uma relação consensual, eles vão ter um filho, etc., e vão morar nos aposentos privilegiados, no alto do chamado Castelo de Cape Coast. Mas a outra irmã, por ser de uma outra etnia, ela é capturada, sequestrada e aprisionada no calabouço do mesmo castelo. E ali ela será enviada para o navio negreiro que partirá para os Estados Unidos, né? Então, são 2 irmãs que contam a história da colonização e da família, da linhagem da família pós-colonial que fica em Gana, que fica na África, e a outra linhagem que se desenvolve em terras americanas. Ela faz isso em capítulos alternados. Então, você vai à África, vem à América, vai à África, América, entendeu? Mostrando como que as histórias se desenvolvem para terminar Não vou falar como termina, que senão, que eu falei de maneira emocionada do livro, muita gente vai querer ler. Né? Não vou dizer. O que eu tenho para dizer a respeito da conversa de hoje, que é a pós-colonialidade, a questão da descolonização, sobre esse livro, primeiro, a questão do Estado-nação, que é muito interessante, é como que o Estado-nação ele não é para o negro, ele é uma coisa de branco, né? Então, na Europa,
na África, o Estado-nação é uma criação do branco, e essa linhagem da irmã que fica na África, os espaços e as dimensões são todas assim: a vila, a rua, a etnia, a cidade, nunca a referência ao país, porque o país não interessa muito, e a linhagem dessa família que se desenvolve nos Estados Unidos, a mesma coisa. Né? Os Estados Unidos não dão cidadania, não dão liberdade, então todos os valores americanos da independência e etc., eles não são dados aos negros, os negros são escravizados, né? E aí você vê que o Estado-nação é uma ideia de branco que interessa para branco, e ela é romantizada pelo branco, que vai dizer: Estados Unidos é a terra da liberdade, mas pergunte para um escravizado, acorrentado, trabalhando forçosamente 12 horas numa fazenda de algodão, se isso é terra da liberdade, né? Então não é. Então elas vão fazer, ela vai fazer esse contraponto, né, dessas duas histórias, e a gente vai acompanhando as gerações, 7 gerações que a gente vai acompanhando, né? Uma questão importante, que é o desenho nosso do século XX, XXI, dentro da pós-colonialidade, é a questão do Atlântico Negro, que é um conceito do teórico negro britânico Paul Gilroy, e que eu vi ficcionalmente representado aqui no livro Caminho de Casa, né, com o conceito com o qual eu fecho. Né? Então, ele vê o Atlântico Negro. O Gilroy é aquele teórico que fala assim: gente, não vamos analisar as coisas pela via do Estado-nação. É brasileiro, não é argentino. Ele não quer este caminho teórico, porque ele é falacioso, ele falha em diversos aspectos. Né? Então, quando você fala em negritude, quando você fala em afrodiaspórico ou africano, você está evitando, transgredindo a organização mundial no sistema de Estados nacionais. E é isso que é a proposta do conceito do Atlântico Negro, né? E isso que a gente vê aqui. Então, o provérbio Akan, que é citado, é a família como floresta, e a ideia é de que essas gerações, depois de todos os traumas da colonização na África, da escravização nos Estados Unidos, elas chegam ao século XXI. E é muito bonito a forma como chegam e como os destinos voltam a se cruzar, apesar da separação traumática e violenta que foi narrada no princípio. Né? E deixa eu ler então para vocês. Como que eu encerro esse raciocínio. Né? Então, nós temos a metáfora Akan, da família Floresta, que corrobora o conceito de Atlântico Negro e a particularidade negra, conforme proposto pelo Paul Gilroy. Né? Ele vai dizer que essa particularidade é uma nova topografia de lealdade e identidade, na qual as estruturas e pressupostos do Estado-nação são deixados para trás. Tá? Então, se você, por exemplo, é um pesquisador negro, a sua conexão com o pesquisador cubano, negro também, poderá ser pela questão da negritude, não pelo fato de eu sou brasileiro, você é cubano. Né? E esse livro é a representação artística dessa ideia, dessa particularidade negra. Né? Existe no princípio do livro uma maldição, que é a maldição que a madrasta de Efia lança sobre ela, que ela diz: Efia está grávida, e ela diz: olha, você não é nada, e o que pode crescer do nada? Né? E a verdade é que o livro termina com os descendentes, né, no tempo presente, no século XXI, com todas as suas particularidades, e eu estendo isso, né, expando essa representação dos 2 filhos sobreviventes, né, tanto na África quanto na América, a toda a população negra de todos os lugares, ocupando aí todos os continentes, os milhões de descendentes, né, das pessoas que foram colonizadas
no continente africano e daquelas que foram escravizadas e trazidas forçosamente para o continente americano. Então, esse é um quadro que esse livro apresenta, né, de gerações, mostrando aquilo que eu dizia sobre negociações, ações e intenções, né, que influenciam a formação do indivíduo na sociedade, da sociedade em si, como a gente tem uma passagem muito interessante em que já no século XX, Sony fala para o filho dele, que é Marcos, né? Eu sei por que você não gosta do mar, porque os negros não gostam do mar, porque o fundo do mar já tem muitos corpos de negros que morriam na travessia entre a África e a América, trazidos como mercadorias amontoados em porões de navios insalubres, e quando morriam ou ficavam doentes, eram atirados ao mar. Então, você tem uns detalhes assim incrivelmente lindos e emocionantes dos gaps da história que não foi contada a partir do ponto de vista dessas pessoas, das pessoas negras, né, e das pessoas que não detiveram poder nesse processo todo aí. Tá? Com isso, eu encerro. Resumir um pouco aqui, espero que não tenha ficado muito incompreensível. Esse é o último exemplo que eu tenho na noite de hoje. Letícia, você que é a monitora, pode ficar à vontade para as perguntas, comandar as perguntas, né? Os alunos podem abrir o microfone como quiser, e daqui a pouco a gente faz o sorteio dos livros antes de vocês assinarem aí a lista final, tá bom? Sim, muito obrigada, professor Cláudio, pela sua fala. Pessoal aqui presente, que sintam-se à vontade para fazer qualquer questionamento, fiquem à vontade também para abrir o microfone, e eu vou passar a frequência agora.